Olá, pessoal. Vamos começar mais uma parte do nosso curso. A gente falou na outra aula sobre avaliação experimental e agora esse é o complemento, onde a gente fala sobre diversos métodos de avaliação não experimental. Tá? Esse material ele é baseado na continuação do capítulo 9 do Guia de Avaliação Ex Post e também nos capítulos de 4 a 7, como leitura complementar do Handbook on Impact Evaluation, certo? Mas a leitura que vocês vão fazer principal é no guia de avaliação ex post. Tá? Então, as metodologias que nós vamos ver são essas 6 apresentadas aqui, a começar por diferenças e indiferenças, depois controle sintético, propensity score matching, né, que é o método de pareamento, regressão descontínua e também a seleção aleatorizada parcialmente cumprida e regressão descontínua com cumprimento parcial. Vale lembrar que, ao final de cada um desses exemplos, dessas metodologias, temos exemplos com aqueles boxes, né, com aquelas caixas, e nesses boxes tem alguns artigos que são citados, que eu coloquei uma pasta lá no Moodle, né, no nosso EAD, para que vocês possam baixar os arquivos desses artigos e fazer a leitura também desses artigos. Além disso, além desse vídeo, eu vou deixar também o PowerPoint, né, o PPT dessa aula, para que vocês possam baixar e também acompanhar uma leitura mais fácil, se preferirem. Então, o primeiro método, ele se chama diferença em diferenças, né, o DD, e todos esses partem de alguns problemas que existem quando você não consegue fazer a avaliação experimental, tá certo? Então, embora a seleção aleatorizada seja o método mais robusto em avaliações de impacto, muitas vezes não é possível empregar para definir grupos de tratamento de controle. Então, quando isso ocorre, os métodos não experimentais são utilizados para construir um grupo de controle. A questão toda que a gente vai sempre ver é essa construção do grupo de controle, né, que represente o contrafactual para o grupo de tratamento. Então, dentre esses métodos, o mais empregado, um dos mais empregados, é esse da diferença em diferenças, onde a denominação dele significa que o efeito da política vai ser estimado mediante uma dupla diferença. A primeira tem a ver com a subtração da média do indicador de resultado entre os períodos pré e pós-política para os grupos de tratamento e controle, e a segunda, a subtração dessas primeiras diferenças entre os dois grupos. É claro que, a fim de que o método possa ser utilizado, é necessário dispor de informações para ambos os grupos para pelo menos um período antes e pelo menos um período depois da política. A grande vantagem desse método é que ele é capaz de lidar com um tipo de viés de seleção, né, ou seja, aquele que advém da existência de fatores não observáveis fixos no tempo e que influenciam tanto a decisão de participar da política quanto os indicadores de resultado. Como esses fatores são invariáveis ao longo do tempo, a gente já discutiu isso na aula anterior, o cômputo da primeira diferença entre os períodos pré e pós-programa elimina esses fatores da análise, permitindo aí que essa segunda diferença entre os grupos seja calculada de forma livre desses fatores. Note aí que o método não precisa conhecer que fatores são esses, o que dá aí uma ampla aplicabilidade. A hipótese central por trás desse método é que o grupo de controle representa o que teria ocorrido ao longo do tempo com o grupo de tratamento após a política, né, caso esse grupo não tivesse sido tratado. Ou seja, em outras palavras, a hipótese requer que a tendência do indicador de resultado para o grupo de controle corresponda à tendência que o grupo de tratamento teria pós-programa na ausência da intervenção.
Claro, essa hipótese não tem como ser verificada, mas um bom indicador da sua validade é se as trajetórias do indicador de resultado pregressas ao programa forem semelhantes entre os dois grupos. A gente vai ver uma figura, né, deixa eu mostrar aqui rapidamente, essa figura, ela mostra o caso com base no exemplo hipotético que a gente utilizou já na aula anterior, daquelas práticas gerenciais, né, para as empresas, em que se assume que há informações para micro e pequenas empresas não participantes, que são de outras unidades federativas, de outros estados, e cuja produtividade média segue a trajetória mostrada na figura, né? O mesmo exemplo aí que a gente utilizou anteriormente, certo? Então você tem aqui o grupo de tratados, o grupo de controle, né? E vai determinar a partir daí que eles têm características parecidas e vai ter o contrafactual. Então supõe-se que, embora possam ser distintas entre os grupos de tratamento e controle, essas características não observáveis de habilidades de liderança e motivações para aprimorar conhecimentos gerenciais são fixas ao longo do tempo. Como as tendências de produtividade média entre os grupos são aproximadamente paralelas antes do programa, é razoável então supor que a tendência do grupo de controle represente bem a do grupo de tratamento na ausência de uma intervenção. Essa mudança que se observa na trajetória da produtividade média, né, do grupo de tratamento após o programa pode então ser interpretada como tendo sido oriunda, né, sendo devida ao efeito do mesmo. Então a gente pode ver aqui o início da política, né, no ano 5, né, e após essa política você tem um impacto, né, em relação ao contrafactual. Para ilustrar o cálculo do efeito desse programa, a tabela aqui embaixo mostra a média do indicador de resultado correspondente às trajetórias apresentadas na figura anterior para os períodos pré e pós, né? Ou seja, período antes do programa, né? Você tem as produtividades mais baixas nos grupos de tratamento e controle, de 107,99, e depois do programa sobem para 120 e 108, né? Onde a última coluna vai mostrar essa diferença do indicador de produtividade média calculada para os dois grupos, tratamento e controle. Por sua vez, a última célula, na última coluna, né, lá embaixo, tá, ela vai corresponder a uma segunda diferença, que é a subtração dos resultados dessas primeiras diferenças. Então, 13 menos 9 vai dar 4. Então, sob a suposição de que os fatores não observáveis das habilidades de liderança e as motivações para aprimorar conhecimentos gerenciais são constantes ao longo do tempo, essa última célula fornece uma estimativa crível, né, do efeito da intervenção. E aí temos um exemplo, né? Esse método ele tem sido aplicado, né, para avaliar efeitos de diversos tipos de intervenções em várias áreas aí da política pública. Um exemplo é a avaliação do impacto, né, do benefício variável jovem, o BVJ, que foi introduzido em 2007 no programa do Bolsa Família, né, e que passou a conceder transferências monetárias às famílias elegíveis com jovens de 16 ou 17 anos, com a condição de que eles frequentassem a escola. Então, esse artigo de Chitolina Fogel Menezes Filho, que, como eu disse, todos esses artigos aí, desses exemplos, eu coloquei numa pasta em anexo lá no EAD, vocês podem baixar esses artigos para ler, né, cada um deles, né, mais a fundo. Empregam os dados dessa pesquisa da PNAD, né, a Pesquisa Nacional para a Amostra de Domicílios, entre 2006 e 2009, que aí seria antes e depois da introdução desse BVJ, e usam informações das famílias situadas entre as 20% mais pobres do país, que seriam potencialmente recebedores do Bolsa Família. E aí o grupo de tratamento é formado por jovens de 16 anos, que viviam em famílias pobres, que não tinham jovens de 15 anos, por seu turno. O grupo de controle... Que susto!
Vamos lá, pessoal. Tomei um susto aqui com a Siri do meu iPhone. Mas continuando, o grupo de controle ele foi formado por jovens de 16 anos que viviam em famílias pobres que não tinham jovens de 15 anos. E, por seu turno, o grupo de controle foi formado por jovens de 15 anos, né, e, portanto, não elegíveis ao BVJ e que viviam em famílias pobres sem jovens de 16 anos. Então, os resultados mostram que o BVJ aumentou a frequência à escola em 5 pontos percentuais, sendo o efeito mais elevado nas áreas rurais, com 9 pontos percentuais. Outros exemplos de estudos de avaliação de impacto aqui para o Brasil que utilizam esse método DD são o de Wink, né, ou Vink, que avalia o efeito da lei da meia entrada para estudantes sobre o consumo de bens e serviços culturais, e de Scosafav, Soares e Dorigan, 2015, que avalia o impacto de curto prazo da campanha da entrega de armas, né, aquela política de buyback, lançada no Paraná no início de 2004, sobre a taxa de óbitos por arma de fogo. Então, esses dois artigos também estão disponíveis para vocês baixarem e lerem mais a fundo. O próximo método de tratamento é o do controle sintético. Vocês vão ver que tem toda uma sequência neles, né? Onde você tem o de diferenças em diferenças mais organizado, e depois alguns problemas começam a aparecer com alguns tipos de dados e a gente vai analisando eles mais a fundo. Então, no de controle sintético, a gente avalia o impacto de intervenções que tipicamente ocorrem ao nível de unidades agregadas, como municípios, estados ou setores de atividade. Como seu nome indica, né, a ideia é sintetizar um grupo de controle que é obtido pela combinação de um conjunto de unidades não afetadas pela intervenção, de forma que a trajetória do indicador de resultado desse grupo sintetizado se assemelhe à trajetória da unidade tratada nos períodos anteriores à intervenção. Para isso, o método faz uso de informações do período pré-intervenção da unidade tratada e das unidades não tratadas, incluídas as características observáveis das unidades e do indicador de resultado, onde se quer estimar o efeito de interesse. Então, essas informações são utilizadas para ponderar as unidades não tratadas. Assim, você pode gerar um paralelo, né, das trajetórias pré-programa entre a unidade tratada e o grupo de controle sintético. Uma das características desse método é a busca por um paralelismo das tendências de forma explícita e intencional. Então, no exemplo hipotético, né, do curso de capacitação das práticas gerenciais que a gente vem utilizando, essa figura aqui mostra, né, as unidades separadas, os tratados e os grupos de controle, que movem de forma praticamente igual antes do início da política. Né? Essa trajetória ela é construída com a ponderação das produtividades médias das micro e pequenas empresas de um conjunto de estados que não foram afetados, né, pela intervenção. Então, a ponderação dessas unidades federativas foi obtida com o uso de informações sobre, por exemplo, as médias de tamanho das MPEs, sua composição setorial e o indicador de produtividade antes da política para todas as unidades, né, unidades federativas. Então, essa figura mostra que a trajetória da unidade tratada é praticamente coincidente no período pré-política com a do grupo de controle sintetizado. Isso permite, então, considerar a mudança na trajetória da unidade tratada pós-programa como efeito da intervenção. Veja que isso aí pode servir até para análise de aplicação do FNE. Né? Então, você tem aqui os tratados e grupos de controles movendo juntos, né? Tem a mesma produtividade, e aí você tem o início da política e a observação, né, dos tratados com seu impacto em relação ao contrafactual. Então, um exemplo que a gente pode utilizar, ele vale ressaltar que esse método tem sido crescentemente empregado
para avaliar o impacto de diversas áreas de políticas públicas, né? Principalmente quando as políticas públicas são adotadas isoladamente por um Estado ou localidade de um país. Um exemplo é o estudo de Possebon, né? Está lá também esse artigo, que avalia os efeitos da Zona Franca de Manaus sobre indicadores de crescimento econômico, como o PIB per capita, produção per capita de setores industrial, agrícola, de serviços. E aí vale lembrar, a Zona Franca de Manaus foi criada em 67 e ela concede subsídios fiscais e reduz tarifas de importação para insumos que são utilizados por empresas do setor manufatureiro que estejam localizados no entorno de Manaus. Houve também uma redução de tarifas para aquisição de bens industriais finais, que só podiam ser comercializados por empresas do setor de serviços localizados também por lá. Então, utilizando dados históricos comparáveis com para a área de Manaus e outras áreas da região norte, entre 1920 e 1999, o autor mostrou que, após a criação da Zona Franca, os impactos foram positivos, né, do ponto de vista estatístico, sobre o PIB per capita e a produção per capita do setor de serviços, mas negativos sobre a produção agrícola per capita e não significativos estatisticamente sobre a produção per capita do setor industrial. Outro estudo que emprega o método de controle sintético é o desses três autores, né? Está lá também para vocês lerem, que avalia os efeitos da introdução de uma política de piso salarial em meados da década de 2000 no Paraná e em São Paulo sobre indicadores do mercado de trabalho nesses estados. O próximo método que nós vamos agora analisar é o método do Propensity Score Matching, ou o de pareamento. Esse método de pareamento, ele se assemelha em algumas dimensões ao de controle sintético, tá certo? A primeira dessas semelhanças diz respeito à construção de um contrafactual por unidade tratada, como parte do processo de estimação desse impacto. A outra é que o contrafactual de cada unidade tratada é obtido a partir de comparações com unidades não tratadas, tá? De forma que você possa buscar um par para a unidade tratada em questão. Esse pareamento ele é baseado em outras variáveis relacionadas com a variável de resultado, que são chamadas aqui de covariadas, tá? Então, para ilustração, suponha que esse método seja utilizado para estimar o impacto da intervenção mencionada em outras sessões aí nesse capítulo, né, que a gente vem estudando, de suporte às boas práticas gerenciais nas micro e pequenas empresas. Então, o contrafactual de cada empresa contemplada pode ser obtido com as MPEs da mesma atividade econômica e do mesmo município. Então, nesse exemplo, a média da variável de resultado de todas as MPEs não tratadas na mesma atividade econômica e no mesmo município de uma determinada MPE tratada seria utilizada como um contrafactual da MPE em questão. Depois de proceder dessa forma em cada uma das MPEs tratadas, todas elas terão seu respectivo resultado contrafactual que foi computado. Então, a gente pode computar o impacto da iniciativa para cada MPE tratada, contrastando o seu resultado com o seu contrafactual. Veja que interessante, né? O último passo do método de pareamento é, então, agregar esses impactos de cada MPE tratada em uma única média para a obtenção da média do impacto da intervenção como um todo. Então, note que, de posse do impacto computado para cada agente, o avaliador tem muita flexibilidade para computar um impacto médio para os subgrupos, né, para subgrupos. Em particular, a gente pode computar o impacto médio para cada subgrupo definido a partir das combinações das categorias que estão disponíveis. No exemplo que a gente vem utilizando, então é possível computar o efeito do programa para subgrupos de MPEs de cada atividade econômica de cada município, tornando assim o impacto de cada um desses subgrupos como um ponto de partida, né? O impacto médio no grupo de tratados pode ser computado como uma média ponderada dos impactos de cada subgrupo. E a ponderação a ser usada corresponde
a frequência relativa, né, de agentes que são tratados em cada subgrupo. O passo fundamental nesse método é a definição de um contrafactual para cada agente tratado. Então, no caso aí do exemplo que a gente vem usando, pode-se considerar que o par do agente tratado consiste em um agente sintético concebido a partir de agentes não tratados com características observáveis semelhantes, né, setor e município. Então, conforme a gente comentou, o impacto calculado pelo método de pareamento, ele é obtido via agregação de impactos estimados em subgrupos que são tratados. É importante a gente frisar que o cômputo do impacto pode não ser possível para todos os subgrupos. Isso porque é necessário que tenhamos agentes tratados e não tratados em cada subgrupo. Se num determinado subgrupo só tiver agentes tratados, não vai ter como se formar um par para esses agentes. Nesse caso, o impacto computado não contempla todo o grupo tratado, mas sim aqueles subgrupos que podem ser pareados. A literatura denota aí, por suporte comum, as combinações de valores das covariadas para o qual se tem indivíduos tratados e não tratados. Certo, pessoal? Então, a hipótese necessária para obtermos uma boa estimativa do impacto via pareamento é que não resta nenhuma diferença intrínseca, né, mesmo em aspectos não observáveis, entre o agente tratado e seu par sintético. Então, intuitivamente, a gente pode argumentar que quanto maior a lista de variáveis usada para parear os agentes tratados, maior a chance de você satisfazer a hipótese mencionada anteriormente, a de identificação. Por seu turno, por sua vez, o conjunto de covariadas deve ser restrito a variáveis pré-determinadas, ou seja, aquelas não afetadas pelo programa. Então, como consequência, não se deve incluir potenciais variáveis de resultado entre as covariadas. No exemplo que a gente faz, que a gente utiliza das MPEs, a hipótese, então, poderia não ser satisfeita se as MPEs mais endividadas estivessem mais concentradas entre as tratadas, por exemplo, né? Então, nesse caso, seria interessante passar a computar o contrafactual de cada indivíduo tratado, né, com MPEs do mesmo setor, do mesmo município e com níveis de endividamento pré-programa numa mesma faixa. Então, a nossa recomendação para a aplicação desse método vai depender da riqueza de informações pré-determinadas disponíveis para o avaliador, tanto para agentes tratados como para os não tratados. Então, tal como mencionado aí no método do controle sintético, uma informação valiosa passa a ser o resultado dos agentes para períodos anteriores ao programa. Sempre que você tiver disponibilidade dessa informação, recomenda-se aí fortemente o uso para a definição do controle contrafactual de cada indivíduo. Então, pode-se combinar o pareamento com a metodologia DD. Né? Muitos autores combinam esse método, tá, com a variável de resultado expressa na forma da diferença entre um momento posterior e um momento anterior à implementação dessa política, ou de uma política, que se pretende avaliar. Essa simples mudança na forma de mensurar a variável de resultado aproxima bastante o método de pareamento com o método DD, né, no que diz respeito à hipótese que é necessária para uma correta identificação do impacto. Quando se avalia o impacto pelo método de pareamento com a variável em diferença, usa-se então a evolução pré-pós-implementação da política no grupo de controle como contrafactual da evolução no grupo de tratamento no mesmo período, caso não houvesse política. Há um procedimento também alternativo para se computar o impacto médio de uma intervenção sem precisar computar resultados intermediários para cada subgrupo específico.
Trata-se do pareamento por score de propensão, ou propensity score. Nesse tipo de procedimento, para a implementação de um pareamento, há um primeiro estágio, onde se estima a probabilidade de cada agente pertencer ao grupo de tratamento, condicionado aos seus respectivos valores de variáveis indicadoras dos subgrupos onde esses agentes estão alocados. Ao fim desse estágio, todos eles têm uma probabilidade estimada de fazer parte do grupo tratados, mesmo aqueles que sabemos que não são tratados. A essa probabilidade estimada dá-se o nome de score de propensão. No segundo estágio, os agentes tratados eles são pareados com agentes não tratados com valores semelhantes do score de propensão. A ideia aí é que o respectivo par de cada agente tratado tenha a mesma propensão a fazer parte do grupo tratado que o agente que efetivamente foi tratado. Em termos práticos, né, o pareamento por score de propensão permite que o pareamento seja feito com base numa única variável que sumariza toda a informação contida nas covariadas. Então, o pareamento por score de propensão será mais vantajoso quanto mais extensa for a combinação de possíveis valores dessas covariadas. Então, veja aqui, tem um exemplo. Né? Esses autores, né, o Avelar e Botelho, que eu botei lá o artigo também, usam o método de pareamento por score de propensão para avaliar o impacto de uma gama de instrumentos de fomento à inovação sobre o esforço inovativo das pequenas empresas brasileiras. Os instrumentos em nível federal analisados são o regime de incentivos fiscais implementados com essa lei, conhecida como Lei do Bem, programas de apoio financeiro implementados pelo BNDES e pela FINEP. Os autores fazem uso da edição de 2008, da Pintec, né, do IBGE, e os resultados apontam que, enquanto os programas de apoio financeiro se mostram efetivos para aumentar os gastos em P&D nas pequenas empresas da indústria brasileira, o mesmo não se pode dizer do regime de incentivo fiscal associado à Lei do Bem. Por sua vez, Araújo e outros utilizam um método de pareamento por score de propensão para avaliar o impacto de fundos setoriais sobre indicadores de esforço tecnológico e de desempenho de empresas industriais brasileiras. O interesse aí, nesse estudo é que os autores aplicam o pareamento com score de propensão, tanto em sua versão tradicional, como a gente viu na seção em mais detalhes, como na versão combinada com o método de diferenças e indiferenças. Então, vale a pena a leitura desse artigo. Os resultados para a versão mais tradicional do pareamento indicam um impacto negativo da participação dos fundos, tanto para pessoal ocupado como em ocupações técnico-científicas, como para o total de pessoas ocupadas, e as conclusões são distintas quando são utilizados o outro método, pela combinação de pareamento com diferenças e indiferenças. Nesse caso, os resultados indicam um efeito positivo da participação em alguma modalidade dos fundos setoriais, em pessoal ocupado em ocupações técnico-científicas. Já o efeito para pessoal ocupado total depende do horizonte de análise, sendo positivo nos 2 primeiros anos e negativo nos 2 anos seguintes. Então, os autores privilegiam os impactos estimados pela combinação de pareamento com DD, dada a possibilidade de fatores não observados ou observáveis influenciarem na participação dos fundos setoriais. Então, vejam que você muda de metodologia e os resultados começam a aparecer mais robustos, explicando a aplicação dessa política. Nossa próxima metodologia é a da regressão descontínua. Né? A propriedade dessa regressão descontínua é o uso de um valor de corte em uma variável auxiliar para guiar a seleção dos agentes para o tratamento. A ideia da descontinuidade vem do fato de que a chance de um agente participar do tratamento
muda de forma brusca ao redor do referido valor de corte. Vejam que interessante. Num caso mais extremo, a ser tratado aí mais à frente, a participação no tratamento é totalmente determinada pela comparação do valor da variável auxiliar de cada agente com o valor de corte. No caso mais extremo, a participação do tratamento é totalmente definida pela comparação do valor da variável auxiliar de cada agente com o valor de corte. São muitas as possibilidades que estabelecem normas que geram uma descontinuidade ao redor de um patamar. No contexto aí desse exemplo das empresas que a gente tem utilizado, a regra pode ser o faturamento anual das empresas potenciais beneficiárias, de forma que todas as empresas com faturamento até o valor de corte recebem a intervenção, enquanto a participação é vedada para todas as empresas com faturamento maior ou igual ao valor de corte. Então, a estratégia usada para estimar o impacto nesse modelo é intuitiva, né? Se a variável de resultado também apresentar uma mudança brusca de valor em torno da descontinuidade, atribui-se à política em questão essa diferença de resultado entre agentes ao redor do valor de corte. Então, tem essa figura aqui que a gente pode visualizar o ponto de corte, né, o critério de elegibilidade, que tem a ver, por exemplo, com o faturamento das empresas, certo? Como eu estava dizendo, a figura mostra que basta computar a diferença de produtividade entre um subgrupo de empresas com faturamento à esquerda do valor de corte e um subgrupo de empresas com faturamento à direita, né, desse grupo de corte. Então vejam que aqui está o impacto sendo analisado. Então a hipótese-chave nesse método, nessa metodologia, é que as empresas com faturamento muito próximo, porém acima do valor de corte, têm características idênticas às empresas com faturamento muito próximo, porém abaixo do valor de corte. A única diferença relevante que diz respeito a possíveis determinantes da produtividade seria a participação na intervenção. Então, nesse caso, o primeiro subgrupo de firmas é utilizado como contrafactual para o segundo. Outra hipótese relevante é que a regra de seleção seja seguida à risca. Então, é imperativo que haja uma aderência completa entre elegibilidade e participação na política. Então, nesse cenário, a descontinuidade é classificada como aguda. Caso essa hipótese não seja válida, como, por exemplo, algumas empresas com faturamento abaixo do valor de corte decidam não participar da política, você vai ter que ajustar o cálculo do impacto, como a gente vai ver mais à frente. Então, esse exemplo mostra a avaliação de impacto com a regressão descontínua, né, com a descontinuidade aguda. Então, o estudo desses três autores usa o método da regressão descontínua para avaliar o impacto desse PPCDAM, né, que seria o Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal. E o plano em questão foi lançado em novembro de 2004 e tinha como um dos elementos o aumento das penalidades e sanções legais aplicadas a práticas ilegais de desmatamento. Os autores restringiram a análise a áreas da Amazônia que fazem fronteira com outros países. E a estratégia se baseou no fato de que as áreas da Amazônia muito próximas desse tipo de fronteira estão sujeitas à política avaliada quando estão no lado brasileiro da fronteira e não estão sujeitas à mesma política quando estão do outro lado da fronteira. Então, a variável auxiliar que determina a participação das unidades analisadas na política a ser avaliada é a distância até a fronteira. Interessante, né, pessoal? Então, com números positivos quando medida do lado brasileiro e negativos quando medida do outro lado. Então, o valor zero funciona como valor de corte. As unidades analisadas são pixels, né, de 120 metros, cujas imagens são registradas por satélite, né, o Landsat 7. Então, os resultados indicam
um impacto significativo da política na redução do desmatamento em áreas privadas ou de posse indefinida na Amazônia Legal. Os autores mostram que o desmatamento nesse tipo de área era 30% maior no lado brasileiro, na fronteira, do que nos países vizinhos, antes da vigência do plano. De 2006 a 2014, os níveis de desmatamento no lado brasileiro da fronteira foram drasticamente reduzidos, aproximando-se dos níveis registrados em áreas de países vizinhos próximas à fronteira. Um outro estudo que aplica o método de regressão descontínua para avaliações de uma política federal é o de Schneider, e o autor aplica a descontinuidade na dimensão temporal ao avaliar o impacto do Estatuto do Desarmamento em homicídios e crimes relacionados. Lembro que esses 2 artigos estão também disponíveis para vocês fazerem a leitura. A próxima, né, é a seleção aleatorizada parcialmente cumprida. Né? O que acontece é que algumas vezes planeja-se um critério para selecionar os agentes a serem tratados, mas esse planejamento é furado, né? Ele não é cumprido de forma fidedigna. Um exemplo comum são avaliações baseadas em seleções aleatorizadas. Frequentemente, alguns agentes alocados para participar da política via sorteio aleatório desistem de participar. E há também agentes alocados via sorteio para não participar, que conseguem entrar no grupo contemplado. Então, nesse caso, não há uma completa aderência entre participação e elegibilidade à política, né, aqui definida de forma aleatória, né, e a figura mostra um pouco como que a gente pode entender isso. Né. Vejam as bolinhas e triângulos apresentados aqui. Né. A gente tem um cenário de aderência completa, em que todos os agentes elegíveis deveriam participar e nenhum agente não elegível deveria participar da política. Esse cenário é apresentado pelos círculos aqui. Então vejam que o círculo de cima mostra 100% de participação dos elegíveis e o círculo aqui embaixo 0% dos não elegíveis. Só que aí pode acontecer, né, dos triângulos, né, quando você tem uma seleção parcialmente cumprida, mostrando que há uma situação em que a participação dos elegíveis é inferior a 100% e a dos não elegíveis superior a 0%. Então, os triângulos mostram aqui, o triângulo dos elegíveis entre 60% e 70% e dos não elegíveis acima de 30%. Isso é um problema. Então, não se deve mais usar a simples comparação de resultado entre os grupos de agentes elegíveis e não elegíveis para estimar o impacto da política. A comparação tem que ser agora ajustada por um fator que vai depender do grau de cumprimento do sorteio, né, que a gente ilustrou lá no slide anterior. A figura desse próximo slide vai nos ajudar a entender o uso desse fator. Nela, a gente assume que a participação da política afeta positivamente a variável de resultado. Né? Então, aqui está comparado, né, a diferença de resultado se houvesse 100% de funcionamento dos grupos de controle e tratamento, e, no caso, essa outra setinha aqui vertical mostra quando você tem essa mistura das participações. Né? Então, sendo assim, quando alguns elementos do grupo elegível deixam de participar, eles tendem a obter resultados relativamente piores, fazendo com que o resultado médio para todo o grupo elegível atinja um valor menor do que seria registrado se todos participassem da política. De uma forma análoga, quando alguns dos elementos do grupo não elegível passam a participar da política, o resultado desse grupo atinge um valor maior do que seria registrado se nenhum elemento participasse. Então fica claro que o contraste do resultado observado entre os grupos elegível e não elegível tende a subestimar o verdadeiro impacto, né, dessa política. Então, a estratégia que é adequada para estimar o impacto no cenário, ou que era adequada
para um cenário de perfeita adesão entre elegíveis e tratados, deixa de ser quando se reduz essa adesão. Isso fica bem claro comparando essas distâncias verticais, né, que eu estava mostrando, entre os círculos e os triângulos. Mais do que isso, a subestimativa resultante dessa estratégia será tão mais grave quanto menor for a adesão entre a elegibilidade e a participação na política. Ou seja, quanto menor for a distância vertical entre os triângulos na figura que a gente está vendo, na figura anterior. Então, pode-se mostrar que uma estratégia para identificar corretamente o impacto da política vai consistir na razão entre as duas diferenças, envolvendo o grupo de elegíveis e não elegíveis. A primeira diferença contempla aí os respectivos valores da variável de resultado e a segunda diz respeito aos respectivos percentuais de agentes que efetivamente participaram da política. O que seria isso? Né? Seria a razão entre a distância vertical entre os triângulos na figura posterior e a distância vertical dos triângulos na figura anterior. Então, você tem uma estimativa de impacto que é igual a B sobre A. Então, no nosso exemplo, se 15% das empresas sorteadas para participar desistirem da política e 10% das sorteadas para não participar acabarem participando, você tem que dividir a diferença de produtividade entre as sorteadas e não sorteadas por 0,75, que seria a respectiva diferença na taxa de frequência na política. Vale, claro, alertar que, em geral, essa estratégia tende a comprometer a validade externa da estimativa derivada da sua aplicação. Isso ocorre sempre que o efeito do programa não for homogêneo para todos os agentes. Então, a estimativa tende a não ser apropriada para toda a população considerada, mas apenas para um subgrupo específico. E esse subgrupo corresponde aos agentes que atuam em conformidade com o critério de seleção, ou seja, aqueles que participam, se forem sorteados como elegíveis a participar, e que não participam se forem sorteados a não participar. Por fim, vale notar que a estratégia anterior requer dados da variável de resultado disponíveis para apenas um período, que deve ser após a realização da política. Mas se houver uma disponibilidade de informação dessa mesma variável para um período pré-intervenção, o método DD também pode ser considerado para a estimativa do impacto de interesse. Então vamos aí a um exemplo, né, que a gente pode assumir. Lembra lá atrás, né, naquele box 8, que é o exemplo, que ele chama de box 8, que é o exemplo de aleatorização das creches e do ensino médio, né, do artigo de Atanásio e outros, e também de Bruns, Costa e Cunha, referentes a políticas em que a alocação dos beneficiários seguiu de forma parcial o que havia sido estipulado a partir dos sorteios aleatórios, né? Nesse contexto, conforme a gente explicou com as figuras 6 e 7, que são essas duas últimas, é preciso ir além da simples diferença entre os resultados registrados para o grupo de tratados e não tratados para identificar o impacto da intervenção em questão. Os autores, né, lá de Atanásio e outros vão além e reportam resultados positivos de a criança ter frequentado creche sobre o respectivo peso e altura, bem como também sobre a inserção de avós ou avós no mercado de trabalho. O estudo de Bruns e outros, né, também procede da mesma forma, e aí, nesse caso, é importante esclarecer o que significa cumprir parcialmente essa aleatorização. A intervenção em questão, né, ou seja, um pacote de assistência pedagógica que é provida para escolas, depende fundamentalmente do envolvimento do coordenador pedagógico no processo. Então, dessa forma, foi considerada como tratada de fato a escola cujo coordenador pedagógico teve uma frequência de menos
75% nas atividades associadas à intervenção em que se esperava o seu envolvimento. E, além disso, foram bem avaliados pela equipe responsável pela intervenção. O impacto, então, da assistência pedagógica foi estimado, levando-se em conta que o grupo das escolas com coordenadores pedagógicos que atendem a esse critério não corresponde ao grupo de escolas sorteadas para receberem o pacote em questão. E os resultados confirmam a melhora obtida tanto em indicadores pedagógicos como naqueles referentes ao aprendizado dos alunos. Então, o nosso assunto seguinte, ele trata justamente da regressão descontínua com um cumprimento parcial. Esse é um outro contexto em que o critério planejado para a alocação dos agentes entre tratados e não tratados pode não ser cumprido e é chamado de regressão descontínua, que é o da regressão descontínua tratado anteriormente. A gente lembra que a propriedade marcante na regressão descontínua é o uso de um valor de corte, como a gente viu, a fronteira, o tempo, em uma variável contínua, para guiar a seleção dos agentes para esse tratamento. Então, pode ocorrer de agentes participarem dessa política, apesar do valor de referência variável excluí-los da política e vice-versa. Essa figura aqui, ela mostra mais ou menos isso, né? Onde você tem uma analogia com a penúltima figura mostrada, em que você tem uma participação que iria de 0 para 100%, ao cruzar um valor de corte, denotado pelo ponto C, né? No cenário de cumprimento estrito dessa regra de seleção. Esse cenário ele é denotado pelas linhas escuras nessa figura. Está aqui a linha escura, comprimento, depois vai lá para 100%. Certo, pessoal? No caso de seleção parcialmente cumprida, ele é apresentado pela linha mais clara, ou pelas linhas mais claras, em que a participação salta de uma distância menor que 100% ao cruzar o valor de corte denotado por C. Então, ele vem aqui, ó, acima de 0%, passa dos 20%, passa por C, e aí ele sobe ali para algo em torno de 70% e continua subindo. Essa menor distância se deve tanto a agentes do grupo elegível que não participaram e por isso tendem a apresentar resultados mais baixos, como também a agentes do grupo não elegível que conseguem participar e assim apresentar níveis de resultado relativamente mais altos. Então, a próxima figura agora, essa daqui, ela ajuda a entender a consequência desse cumprimento parcial da regra de seleção para a estimativa do impacto dessa política. Esse raciocínio é o mesmo que a gente viu na sessão anterior, onde a gente mantém a hipótese de que a política teria um impacto positivo para facilitar essa exposição dos argumentos. Então, nesse caso, quando alguns elementos do grupo elegível deixam de participar da política, o resultado desse grupo atinge um valor menor, que seria registrado caso todos participassem. E de forma análoga, quando alguns dos elementos do grupo não elegível passam a participar da política, o resultado nesse grupo atinge um valor maior, que seria registrado se nenhum elemento participasse. Então, fica claro que o contraste do resultado observado entre os grupos elegível e não elegível tende a subestimar o verdadeiro impacto dessa política, mesmo quando está restrito à vizinhança de um valor de corte que define essa elegibilidade. Então, a estratégia que era adequada para estimar o impacto do programa num cenário de perfeita adesão entre elegíveis e não elegíveis, ou elegíveis e tratados, deixa de ser quando se perde essa adesão. E fica bem claro quando a gente compara as distâncias verticais entre as linhas claras e escuras nas proximidades de C. Está aqui, ó, essa distância menor, né, do comprimento parcial,
e a distância maior do comprimento fidedigno. Mais do que isso, a subestimativa resultante dessa estratégia será tão mais grave quanto menor for a adesão entre a elegibilidade e a participação no programa na região relevante do gráfico, né? Ou seja, quanto menor for a distância vertical entre as linhas claras na figura dessas proximidades de C, certo? Então, quanto mais próximos estiverem, menos impacto vai ser apresentado. Então, pode-se mostrar aí que uma estratégia para identificar corretamente o impacto do programa vai consistir numa razão entre duas diferenças envolvendo o grupo de elegíveis e não elegíveis, ambas mensuradas nessas proximidades daquele ponto C, né, o ponto de corte. Essa primeira diferença contempla os respectivos valores da variável de resultado, e a segunda diferença tem a ver com os respectivos percentuais de agentes que efetivamente participaram do programa. Então, é uma razão entre a distância vertical, mensurada em torno de C, entre as linhas escuras na figura, e a distância vertical, também em torno de C, entre as linhas claras na figura anterior. Vale, claro, alertar que quando o efeito do programa não for homogêneo para todos os agentes, essa estratégia vai tender a comprometer a validade externa da estimativa derivada da sua aplicação por dois motivos. Primeiro, por ser uma estimativa restrita aos agentes cujos valores da variável de seleção estão próximos a C. E segundo, é que a estimativa é apropriada para o subgrupo dos agentes que atuam em conformidade com o critério de seleção. E aí temos o nosso último exemplo, também com artigos que vocês podem baixar e ler diretamente. O estudo aí de Corb e demais autores avalia o impacto sobre o emprego local de transferências do governo federal para os municípios. O principal componente dessas transferências é o FPM, cujo montante transferido varia de acordo com limites pré-determinados para o tamanho da população desses municípios. Como a regra dos valores de corte vale para os repasses via FPM, mas não para outras transferências do governo federal, há um cenário de descontinuidade difusa. Ou seja, dois municípios de tamanhos muito similares vão receber transferências do FPM de montantes distintos se um deles tiver uma população ligeiramente menor do que de um valor de corte, enquanto o outro apresentaria uma população ligeiramente maior. Só que suponha que um dos municípios tenha sido contemplado com recurso adicional do governo federal para além das transferências provenientes do FPM. Nesse caso, então, a diferença entre os dois municípios, no que diz respeito ao montante de recursos recebidos do governo federal, não vai corresponder àquele implicado pela regra do FPM. Então, uma estimativa do impacto das transferências sobre o emprego deve levar em conta não apenas a diferença no nível de emprego entre esses dois municípios, mas também o hiato entre os municípios, o que os municípios receberiam pela regra do FPM e o quanto de fato receberam. Essa estratégia foi empregada de forma mais geral pelos autores numa amostra aí de 3.279 municípios no Brasil, cujas informações de transferências recebidas do governo federal foram extraídas aí do Finanças do Brasil, né, o FINBRA, e dos dados de emprego da Relação Anual de Informações Sociais, né, o RAIS, do Ministério do Trabalho. Os resultados aí estão apresentados no artigo, que está lá disponível para vocês, indicam o impacto de 3 empregos adicionais no setor privado e 1 no setor público, para cada incremento de R$30 mil, né, a preços de 98. Um outro estudo que aplica o mesmo método dessa regressão descontínua difusa para avaliar impactos de transferências do governo federal para os municípios brasileiros, é o de Brolo e outros, e nesse caso
os autores estão interessados em identificar um eventual efeito colateral das transferências sobre más condutas dos prefeitos relativos a questões orçamentárias, tal como aquelas relatadas por auditorias da CGU. Então, pessoal, está lá disponível para vocês. Nossa aula aí ficou bem longa, né? Está quase 1 hora de aula. Cobre esse assunto das avaliações não experimentais, né? E aí façam a leitura desses artigos adicionais aí nesse fim de semana. Tem vários artigos, alguns em inglês, né? Mas que vale a pena vocês darem uma lida, tá? Para aprofundar mais esse assunto. Além da leitura complementar lá do handbook, ok? Então, pessoal, até a próxima. A gente vai aí gravando aí as próximas aulas. Um abraço.